Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que todos tenham um dia de paz na presença do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 11 de setembro, a lição 11, ela tem como título Deixando tudo para fugir de Jesus. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, capítulo 14, do versículos 43 até 52. E o que nós vemos é que os líderes judeus, eles estavam procurando uma forma de prender a Jesus sem que eles provocassem uma rebelião da multidão. E eles encontraram em Judas, o discípulo Judas, a ajuda que eles precisavam para pudesse prender a Jesus através de uma traição. E essa traição provocada por Judas Iscariotes marcou a vida e a morte de Cristo. E também a vida dos demais discípulos, porque eles ficaram inseguros e não entendiam o que levou a Judas, que era amigo deles, a praticar essa tão crueldade, essa maldade contra o mestre que o amava. E isso ocorreu em pleno jardim do Getsemane, onde Jesus levou para um momento realmente com os discípulos de uma ceia, de um lugar aprazível. E Judas aproveitou aquele momento para identificar a Jesus com um beijo para os soldados romanos o prender. E assim ele foi maltratado, esbofeteado e levado para um julgamento no Sinédrio. E esse evento, com esta crueldade dos soldados romanos, os discípulos fugiram realmente da presença dos soldados e também de Jesus, mostrando realmente uma fragilidade muito grande, uma falta de comprometimento. É de admirar, que um dos discípulos mais chegado, próximo a Jesus, tenha o traído, o chamado Judas Iscariotes, que ele, Jesus, o havia escolhido pessoalmente, para que ele pudesse ser um tesoureiro do grupo de apóstolos, para cuidar das finanças do grupo. E Judas nasceu em Jerusalém, por volta do ano 3 a.C., e segundo o Novo Testamento, ele foi o único dos discípulos de Cristo que não nasceu na Galileia, sendo que os demais 11 discípulos nasceram lá. Ele era filho de Simão Iscariotes, que marca ali no livro de João, capítulo 6, versículo 71, João, capítulo 13, versículos 2 e 26. E Jesus livrou Judas de várias situações de doenças, de morte, por várias vezes. Ele curou o seu pai de paralisia e curou a sua mãe de lepra. Judas era muito amado por Jesus, que até na ceia lavou seus pés e deixou que ele molhasse o pão em seu próprio cálice. Em Mateus capítulo 18, versículo 7, Jesus diz algo bastante importante para todos nós refletirmos, que ele diz: ai do mundo por causa de escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo que vem o escândalo, que está lá em Mateus 18, 7. A história de Judas Iscariotes cai muito bem assim nesse texto bíblico que eu acabei de ler, onde ele teve um triste e melancólico fim, onde sua vida poderia ser totalmente diferente do que ele decidiu para a sua vida, porque ele teve oportunidades que Jesus deu a ele para que ele pudesse honrar a Deus e ele não aproveitou. Judas era um homem de talento, habilidoso, tinha muitos dons,
com um potencial enorme, tremendo, mas que amou mais a corrupção, mais os bens materiais e o mundo, mais do que as coisas celestiais. O nome de Judas tem a sua raiz no nome de Judá, que era o filho de Jacó, e o significado era louvado e abençoado. Judas Iscariotes se uniu a um grupo seleto de discípulos especiais quando uma multidão seguia Jesus em todos os lugares. Eles ajudavam realmente a proclamar o Evangelho, e ali também era um treinamento para eles, onde eles caminhavam com Jesus por toda a Galileia, e Judas foi escolhido realmente pelo Mestre Jesus. Acredito que Judas Iscariotes, ele já havia assistido a Jesus a pregar nas sinagogas, bem antes, às margens ali do Mar da Galileia, e os ensinos do Mestre tocavam em seu coração, e isso fez com que ele desejasse estar ao lado do Mestre Jesus, que sempre o acolheu em todas as vezes que ele o procurou e nunca o repeliu. À medida que andava com Jesus, vendo o seu carinho, o seu amor, a sua misericórdia, o modo como ele tratava as demais pessoas, a todos que chegassem a ele, Jesus, com o mesmo modo, Judas se convenceu de que o ministério de Cristo era algo superior a qualquer coisa que ele já havia visto no mundo. Judas tomou o seu lugar no grupo dos 12 amigos mais próximos de Jesus, amigos íntimos, e ele realizou-se um ministério de evangelização muito bem sucedido e até admirado pelos outros discípulos, por ser um homem habilidoso, um homem que tinha o dom da palavra, falava muito bem e era um homem realmente bastante diferenciado. E esses talentos, se eles fossem aproveitados para a obra de Cristo, Judas provavelmente ele seria um evangelista do calibre do apóstolo Paulo. Judas, cego pela fraqueza realmente do seu caráter, e a sua tendência a obter realmente coisas materiais, ele tinha um amor muito grande ao dinheiro, foi posto em uma função que lhe daria a oportunidade de corrigir seus erros como tesoureiro de um grupo realmente de Jesus, um grupo que sempre teve realmente enormes proporções assim, para poder alcançar outras pessoas, um grupo importantíssimo. E ele é responsável em administrar as finanças do grupo, como alimentação, suprimentos, de viagem, aluguéis de lugares para eles ficarem, e de suprir as necessidades dos pobres também, servindo aos outros e desenvolver o seu espírito abnegado em atender às viúvas, aos necessitados, aos órfãos. Mas mesmo ouvindo as palavras de amor de Jesus e testemunhando uma vida isenta de egoísmo, Judas era condescendente e permitia que os traços da sua corrupção fosse revelada e que a cobiça, pelo lucro indevido assim, aumentasse na sua vida e a ganância o dominasse. O que se viu é que o amor de Mamon superou o amor a Cristo. Judas Iscariotes ficou escravo de um vício e entregou-se completamente a Satanás, que o levou a praticar diversos tipos de pecado. Judas não se conformava em ver Jesus desperdiçando as preciosas chances dele assumir o trono do seu povo, ser um líder terreno e libertar Israel. Judas chegou ao ponto de achar que Jesus estava tolo.
e começou a questionar a conduta do mestre e a lançar dúvidas na cabeça dos demais discípulos. A advertência de Jesus a respeito de Pedro foi dura, mas cheia de amor. Ele diz, não fui eu que escolhi a vocês 12? Isso é a palavra de Jesus. Mas um de vocês é o diabo. Coisa gravíssima, né, meus amigos? Jesus, sem mencionar o nome, apontava para todos assim que era Judas, filho de Simão Iscariotes, porque ele estava para traí-lo, sendo um dos 12 discípulos, que diz lá em João, capítulo 6, versículos 70 e 71, e Jesus falou assim para mais uma oportunidade de Judas, que ele pudesse ser transformado, modificar a sua vida, se arrepender e não cometer a traição e não cometer a corrupção. Alguns dizem que Jesus sabia que Judas iria traí-lo, conforme diz lá no Salmo 22. Então Judas estava predestinado a trair? O Salmo 22, ele faz profecias pela morte de Cristo, o seu sofrimento, inclusive lá menciona que um dos seus amigos levantaria o calcanhar sobre ele ou contra ele, ou seja, Judas. Mas jamais realmente Judas seria predestinado. O que nós devemos entender é não confundir presciência, que são os valores que Deus possui, porque Ele é criador e mantenedor do universo, Ele conhece cada coração, confundir com predestinação. O fato de Deus ter presciência, saber que iria acontecer a traição por Judas, não foi que Deus obrigou a ele a fazer isso. O fez pelo seu caráter mau, teve oportunidade de ser transformado e modificado e não o fez. Deus é criador do universo e mantenedor, e Ele é conhecedor dos nossos corações, da nossa mente, e que nós estamos pensando, Ele já sabe o que nós estamos pensando e como nós estamos agindo. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe tudo e o que vai acontecer no momento. E a traição em si é deplorada por todas as pessoas, até mesmo por aqueles que usam os traidores, ficaram abismados com essa traição de Judas. E a traição é mencionada dessa forma ali em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 7. A atitude de Judas Iscariotes foi tremendamente horrível, maldosa e desprezível, porque ele tentou camuflar essa traição sobre o pretexto dele ser amigo de Jesus. E para os inimigos de Jesus, o mestre instruiu que aquele homem a quem beijasse no rosto era o Cristo verdadeiro a ser preso. Então Judas, ele deu todos os pontos, as formas de realmente que Jesus fosse preso. Após isso, o caos rompeu nas pessoas que conheciam Jesus, onde até Pedro, não se conformando com a prisão do mestre, desembaiou, que alguém queria prendê-lo, desembaiou-se a sua espada, e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E com a multidão inflamada, Jesus se dirige a eles e repreende essas pessoas mais nervosas e exaltadas por fazerem em segredo o que tiveram medo de fazer abertamente quando ele ensinava no templo de Jerusalém. Mas Jesus terminou com uma referência ao cumprimento das Sagradas Escrituras, com profecias feitas há muitos anos antes que apontavam esses acontecimentos. E com a citação tensa, todos os discípulos fugiram, com medo, não terem coragem realmente de assumir a sua posição, a sua fidelidade. E um dos casos que aconteceu foi Pedro, que posterior, quando Jesus já estava preso, ele aparece assim ao longe, até trai a seu mestre 3 vezes. E vejam,
quando Jesus predisse que seus discípulos o abandonaria quando for preso, e isso aconteceu. Pedro insistia em dizer com veemência, né, que não conhecia Jesus. Veja lá o que diz lá: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Isso é Pedro falando, que está ali em Marcos 14, versículos 34. E Pedro não conseguiu cumprir o pedido de Jesus, onde Jesus disse para ele: vigiem e orem. Está lá em Marcos 14, 38. E assim Pedro agiu completamente diferente do que lhe havia prometido. O seu mestre Jesus, sendo conduzido preso ao sumo sacerdote, ele só ficava na espreita, de longe, distanciando assim de Jesus preso, quando foi confrontado por aqueles que o denunciaram, com ele sendo um discípulo de Jesus. Sabe o que ele fez? Ele começou a praguejar, a falar nomes horríveis e até jurar falso. E diz lá: não conheço esse homem, de quem vocês estão falando? Está lá em Marcos 14, versículo 71. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. A única forma de você obter a salvação é através de Jesus. Não existe outro meio. E quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você obtém sabedoria, entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter entendimento e ter a sabedoria de compreender o que ocorreu realmente com Judas e por que aconteceu isso com Jesus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele vai levar você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu, nas mansões celestiais. E lá você terá a oportunidade de estar face a face com o seu Mestre Jesus. Poderá abraçar seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.